O senador Magno Malta criticou duramente a declaração do ministro de Lula, Fernando Haddad, que disse que desacreditar políticas ou instituições públicas seria crime. Magno Malta questionou: que crime? O senador disse: especifica o crime, Haddad. Quando eu digo que não acredito na sua maneira, na sua condução da economia do Brasil, eu estou cometendo um crime? Não, eu estou só falando a verdade. Quando eu não acredito nas atitudes e comportamentos do Supremo Tribunal Federal, eu estou cometendo um crime? Não, eu só estou falando a verdade. Quando eu discordo de alguém que raciocina algo de que eu não tenho crença, mas ele é um chefe de poder ou ele é um ministro, da sua qualidade, eu cometo então um crime por desacreditar? Magno Malta desabafou sobre as declarações do ministro de Lula, Rui Costa, que mandou o povo trocar a laranja que está cara por outra coisa. O senador questionou: então, quem desacredita de um instrumento público ou da fala de um cínico que tão somente mente narrativas por conta de não ter nada para mostrar para a sociedade na administração desse governo, então virou criminoso? O senador lembrou que o ministro de Lula já foi até transformado em um meme por sua sanha arrecadatória e disse: virou meme por ser taxado. Você é o criador do imposticídio. Dirigindo-se ao ministro, Malta disse: essa revolta do povo brasileiro é plausível, é legítima. Um país que dava certo até 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, mesmo dentro de uma pandemia, o mundo enfrentando guerra. O Brasil ia muito bem, graças a Deus. E hoje, destruído por vocês. O senador prosseguiu: vocês chegam a ser hilários. Não vou nem falar engraçado, porque engraçado é quem tem um talento e vocês não têm. O talento de vocês é criar imposto, desgraçadamente determinados ao empobrecimento e à miséria do povo brasileiro. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira.
Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mais uma do ministro Haddad. Quando você desacredita num instrumento público, você está cometendo um crime. Que crime? Especifica o crime, Haddad. Quando eu digo que não acredito na sua maneira ou na sua condução da economia do Brasil, eu estou cometendo um crime. Não, eu só estou falando a verdade. Quando eu não acredito nas atitudes e comportamentos do Supremo Tribunal Federal, eu estou cometendo um crime? Não, eu só estou falando uma verdade. Quando eu discordo de alguém que raciocina algo de que eu não tenho crença, mas ele é um chefe de poder, ou ele é um ministro da sua qualidade, eu cometo, então, um crime por desacreditar. Eu não acredito no Rui Costa, por exemplo, que é o ministro da Casa Civil, que agora usou a analogia da laranja. Eu vi um post de Dallagnol dizendo que daqui a pouco eles vão dizer o seguinte: se você não tem carro, gasolina está alta, ande a pé, né? Se você não pode ir para o hospital, que morra em casa. E se você está achando que o preço da laranja está alto, então você mude de fruta. É simples, assim. Se você está achando que o café está alto para consumo no supermercado, então que vá tomar chá. E não um chá comprado, né? Você vai aí, tira qualquer folha de qualquer árvore, sei lá, folha de goiabeira, até faz bem, que vai tomar um chá. Então quem desacredita de um instrumento público ou da fala de um cínico que tão somente mente narrativas por conta de não ter nada para mostrar para a sociedade na administração desse governo, então virou criminoso. Haddad, você, além de ter sido taxado e virou meme por ser taxado, você é o criador do imposticídio. O Brasil tem muito infanticídio, agora tem um imposticídio que foi criado por você. Essa revolta do povo brasileiro é plausível, é legítima. Um país que dava certo até 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, mesmo dentro de uma pandemia, o mundo enfrentando guerra, o Brasil ia muito bem, graças a Deus. E hoje, destruídos por vocês, a entrevista do Rui Costa é a crise da laranja que tem criado a crise no Brasil. Vocês chegam a ser hilários. Vou nem falar engraçado, porque engraçado é quem tem um talento e vocês não têm. O talento de vocês é criar imposto e desgraçadamente determinado ao empobrecimento e à miséria do povo brasileiro. Que Deus tenha misericórdia de você, pai
do imposto cívico. Vai se completar um ano do dia 8 de janeiro, né? Que lições que ficam a respeito desse tema? O que nós vemos, eu tenho uma posição formada sobre o assunto, do que aconteceu, e é um assunto lamentável, uma página negra da história brasileira, o abuso que as autoridades fizeram, nesse caso específico. Primeiro, o ministro da Justiça sabia do ocorrido, tinha informações. O senador Esperidião, por uma comissão aqui do Senado, fez as indagações, mandou questionamento, recebeu informações que no dia 6 de janeiro o governo sabia do que estava acontecendo. Por que não tomou providências? A Força Nacional estava pronta, por que não agiu? Sabia quem viria. A NTT também tem informações de todos os dias, quantos ônibus chegariam aqui. Por que não tomaram providência? Por que o Palácio Planalto ficou desguarnecido? A guarda presidencial, eu não sei quando, na história desse país, a guarda presidencial não apareceu. Houve a CPI, e também foi tendenciosa. Por que o ministro Flávio Dino não compareceu à CPI? Por que ele não disponibilizou os vídeos? Essas questões são importantes. Eu não participei da CPI, mas acompanhei e vi que nós éramos minoria. Tratoraram a CPI e não mostraram o que efetivamente aconteceu dia 8 de janeiro. Então é um fato lamentável. Hoje, pessoas com Bíblia na mão, como é que vão tomar o poder se não tinha um canivete no bolso, nem sequer um cortador de unha? Que poder você vai tomar? Então, é um fato para mim lamentável. As penas dessas pessoas, pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tinham sequer um processo, pessoas presas, condenadas, dezenas até 18 anos de sentença. Houve extrapolação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. E o Flávio Dino também prevaricou como ministro do governo, que sabia e assistiu de camarote. Estava no seu ministério, vendo as pessoas de bem chegarem ao Palácio Planalto, ao Congresso Nacional e também ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por que essa casa, Câmara e Senado, prepararam os seus agentes policiais? Se prepararam. Por que o Palácio Planalto não fez nada? Abriu as portas sem a guarda presidencial. Isso é lamentável que tenha ocorrido e lamentamos as penas absurdas que ocorreram nesse caso. Obrigada, senador. Muito obrigado pela entrevista.